do Senhor, meu Deus, e a ti me confiou a verdade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Meu nome é Laide, sou casada há 38 anos com aquele moço bonito ali, ó. Eu penso que todo mundo Só fez assim? Deus já deixou vocês juntos para sempre. Amém. Nós temos 38 anos de casado, 3 filhas e temos quase o mesmo tempo de caminhada na renovação. Nós participamos do grupo de oração Rainha da Paz, da comunidade do Rosário, né? Já há 20 anos. O nosso negócio é tudo muito tempo, graças a Deus. Também dessa caminhada e queremos continuar até o fim, né, bem? E hoje o tema que me deram para pregar é a viver na verdade do Espírito. Então depois dos 30 a gente tem que ter uma colinha, né, gente? Deus lembrete. Então vamos lá. Eu queria começar já perguntando para vocês. Outra oração do trabalho. Depois nós rezamos, tá? Pode sentar, tá? Então, o que é verdade, gente? Contrário de mentira, né? Aí eu fui lá, claro que a gente sabe o que é verdade, mas aí eu fui lá no dicionário para saber exatamente o que era, o que significa verdade. E olha o que eu achei. Verdade significa o que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira. A verdade absoluta é aquela que é verdade todo o tempo e em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa é verdade para todos. Porque muitas vezes o que é verdade para mim, às vezes não é verdade para vocês, né? Mas existe a verdade absoluta, aquela que é verdade para todos, em todos os lugares. Um exemplo, todos nós precisamos de ar para respirar, não é uma verdade? Se ela for verdade só para mim, porque todos nós precisamos do ar para respirar, não é mesmo? Sim. Então, e eu fui percebendo assim, o que a gente busca a vida inteira? Uma das características do ser humano é justamente isso, buscar. É uma busca permanente da verdade na nossa vida. É o desejo da gente distinguir o que é verdadeiro do falso. Não é isso? E nós estamos vivendo uma época tão difícil em que as pessoas já não dão tanta importância à verdade. Essa época que nós estamos vivendo, né, a era do computador, da internet, do WhatsApp, do Facebook, tudo isso, se for bem usado, é bom. É bom para a gente evangelizar. Meu WhatsApp é só para evangelizar, graças a Deus. Mas isso, né? Vocês já viram a forma rápida que a gente manda uma mensagem? Não é isso? É imediato. Eu fico sabendo de uma coisa, eu já mando para todos os meus contatos. E muitas vezes não, isso é perigoso, porque eu nem confirmei se aquilo é verdade, já mando para todo mundo. Eu já transmiti para todo mundo. Isso pode causar males grandes demais na vida das pessoas. Eu posso acabar, né, com uma pessoa. Até anotei aqui tudo aquilo, porque às vezes eu não confirmo e eu já mando. Então eu estou comprometendo a vida de uma pessoa. Isso, né? Dentro desse tema verdade, porque às vezes passa a ser verdade aquilo que eu gosto, aquilo que eu escolho e que eu quero difundir, que eu quero, né, mandar para os outros. Então é muito grave a situação que nós estamos vivendo nesse mundo, sabe? A gente tem visto pessoas denegrindo a imagem de outros pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela internet, sem nem saber se aquilo é verdade. Nós estamos vivendo uma época difícil politicamente falando, economicamente falando, e a gente recebe uma avalanche de coisas, né, contra os políticos. Eu, graças a Deus, esse tipo de coisa eu já deleto e não mando para ninguém. Por quê? Eu não sei se é verdade.
A gente está vendo que tem roubalheira, que tem corrupção, que tem não sei mais o que, mas nós cristãos não podemos ficar, sabe, julgando isso no ventilador, né? Para que seja difundido. Por que eu estou falando isso? Né? Porque às vezes mentiras são construídas com ar de verdade e são difundidas assim por um exército de simpatizantes. É isso que acontece. E eu li em algum lugar que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade, né? Se eu repetir uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade para mim. E às vezes até eu carrego mais alguém. E o mundo está precisando de pessoas que sejam verdadeiras no agir e no falar. Eu posso estar aqui falando para vocês, né? Em nome de Jesus, falando a palavra do Senhor, e agir completamente fora, diferente lá na minha casa ou na rua. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo. E eu anotei aqui que em João 18, 37 e 38, Jesus afirmou: eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ele falou isso para Pilatos. E Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Só que parece que Pilatos não estava muito interessado. Porque ele fez, depois vocês olham, vocês podem até ler isso lá. Mal ele perguntou, mas o que é a verdade? Ele já se afastou. Ele nem esperou a resposta, ele não estava interessado na resposta de Jesus, né? E o que aconteceu? Venceu a mentira e o inocente foi condenado. Eu queria que vocês abrissem a palavra agora. Lá no Evangelho de João, João 16, de 6 a 15. Evangelho de São João, capítulo 16, de 6 a 15. Pode ler o 5, nós vamos ler do 5 ao 15. Amém, misericórdia? Amém. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1406. Eu vou lendo, senão, né? Quem não achou pode procurar, continuar procurando, ou então fecha a Bíblia e ouça. Obra do Paráclito, que está aí o título, né? É Jesus dizendo: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Volta a página só um pouquinho aí, no capítulo 14. A gente vai ler 2 versículos. Também é quase a mesma coisa, só para vocês verem. No capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco.
é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Amém. Então aqui o contexto desse evangelho era Jesus já falando para eles que ele ia embora, né? Que ele ia morrer, que ele ia voltar para o Pai. E uma tristeza profunda se apoderou do coração daqueles discípulos. Eles ficaram desanimados. Jesus ainda falou, né, que eles iam ser perseguidos. Falou aqui um pouco antes. Como perseguiram Jesus, eles iam ser perseguidos. Talvez até mortos. E, gente, imagina. Uma pessoa que você aprendeu a amar, que você acreditou que era o enviado de Deus, que conviveu com você 3 anos, amando, perdoando, convivendo ali, né, conversando, brincando, porque eu imagino que Jesus assim brincava também com os apóstolos, um Jesus alegre, um Jesus maravilhoso. De repente ele anuncia que vai voltar para o Pai, que vai embora, que vai ser morto. Que tristeza, né, que deve ter se apoderado do coração desses apóstolos. Eu tenho certeza que do nosso coração também se apoderaria. Mas aí o que ele fala? Ele conforta o coração daqueles discípulos com a promessa do Espírito Santo. Aqui, gente, ele mostra a principal função do Espírito Santo. O Espírito da verdade que guia para a verdade plena. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus, porque Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então ele veio, a principal função do Espírito Santo é revelar essa verdade ao mundo. Porque vocês podem perceber que nos 3 anos que aqueles discípulos caminharam com Jesus, eles não compreenderam muito bem a missão de Jesus. Foi só quando o Pentecostes aconteceu, só quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, é que aqueles homens compreenderam a missão salvífica de Jesus e continuaram essa missão. Melhor ainda, eles deixaram que esse Espírito Santo transformasse a vida deles e os levassem, e os conduzisse, os guiasse, e nós estamos aqui hoje por causa disso, né? Porque aqueles discípulos, aqueles apóstolos tiveram a ousadia, a coragem de continuar a missão de Jesus. E o Espírito Santo, o que ele fala aqui? Que o Espírito Santo vem do Pai, que ele dá testemunho de Jesus. Todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta, minha gente, ele dá testemunho de Jesus. Jesus é louvado, Jesus é engrandecido. O que nós fizemos aqui agora? Nós acabamos de louvar o Senhor, nós acabamos de engrandecer o Senhor, né? Então, uma característica de que é o Espírito Santo que age em determinado movimento como o nosso, né? Jesus é exaltado, a igreja é exaltada. O Espírito Santo tem uma obra extraordinária na nossa igreja, na vida da igreja. Foi ele que guiou os profetas. Podem ler a Bíblia inteira, os profetas foram guiados, foram conduzidos pelo Espírito Santo. Ele que guiou os discípulos, os primeiros cristãos, os santos. Lê a vida dos santos. Meu Deus, né? Como eles eram conduzidos pelo Espírito Santo, como eles se deixavam conduzir. E é o Espírito Santo que guia a nossa igreja há 2018 anos. É ele que guia a igreja, é ele que guia o Papa, é ele que guia a liturgia, que conduz a liturgia. A vida da liturgia, as orações, o louvor. É por isso que a igreja, gente, nunca perdeu o caminho da salvação, porque é guiada pelo Espírito da verdade. Vocês podem ver na história também da igreja que um Papa nunca um Papa anulou ou desmentiu um Papa anterior, naquilo que ele decretou ou ensinou, né? A gente vai estudar a história da igreja, a gente fica encantado. Tem erros? Teve erros? Tem ainda. Mas é guiado pelo Espírito Santo.
É a igreja que Jesus Cristo fundou, é a igreja que Jesus fundou com o próprio sangue dele. E o Espírito da verdade é que guia essa igreja. E Ele quer guiar cada um de nós, se nós deixarmos. Para isso nós precisamos nos colocar à disposição. A gente ergue os braços e clama esse Espírito Santo. Mas às vezes a gente não deixa Ele se apossar de nós. A gente não deixa Ele mudar a nossa vida. Às vezes muda uma ou outra área, mas a outra, não, Senhor, isso aqui eu não deixo assim mudar não, né? Ainda fica pegada ali ao meu gênio que é custoso, que é difícil, indomável. A gente não deixa o Espírito Santo domar as nossas vontades, o nosso caráter. Às vezes a gente fala das corrupções grandes lá do Planalto, mas às vezes o nosso coração também é corrupto. Às vezes até, gente, num troco que a gente recebe a mais na padaria, a gente leva para casa. Isso é caráter, é precisar deixar o Espírito Santo transformar e mudar também o nosso caráter. Não se corromper de maneira, nem que seja 10 centavos. Amém? Amém. Nós precisamos viver na verdade do Espírito, falar só a verdade, rejeitar toda mentira da nossa vida. E não nos deixar enganar pelo espírito do mal, não nos deixar enganar pelas mentiras, por aqueles que querem nos desviar da verdade divina, da verdade plena, que é Jesus. Jesus aqui no Evangelho também diz que o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado. Que pecado é esse? Em não crer nele. A incredulidade é o maior pecado da humanidade. Em não crer e não aceitar que Jesus é o Filho do Deus vivo. E o Espírito Santo vem revelar isso. Ele vem revelar para nós. Ele vem nos convencer, né, que Jesus é Deus. Ele veio do Pai. O Espírito Santo também nos convence que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria. Ele vem nos convencer da divindade de Jesus. Ele é Deus. Da identidade dele como Messias, o prometido do Pai, o ungido, da paixão e morte, da ressurreição e ascensão, da exaltação de Jesus à direita do Pai. Nós rezamos isso no credo. Então nós precisamos ser convencidos que nós acreditamos realmente. Quando eu rezo, creio em Deus Pai, eu tenho que estar realmente acreditando que é aquilo ali que aconteceu. O Espírito Santo vem nos convencer disso, se nós deixarmos. O Espírito Santo dá glória a Jesus em tudo. São João, na primeira carta de São João, ele diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é a verdade. Ele é a verdade porque o próprio Jesus afirmou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade. Às vezes quando você vai conversar com a pessoa, principalmente sobre religião, né? Tem gente que fala assim: ah, mas você não é dona da verdade. Não, já escutei isso. Eu não sou dona da verdade, mas eu tenho aquele que é a verdade na minha vida. Jesus é a verdade, eu não sou dona dele. Ele que é meu dono. Né? Então, São Paulo disse a Timóteo que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Minha gente, então o que nós temos que fazer? Nós não queremos ser salvos? Então nós temos que chegar a esse conhecimento da verdade. E é o Espírito Santo que nos convence dessa verdade. Ele é o Espírito da verdade. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, ele afirma com todas as letras: a salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito da verdade já estão no caminho da salvação. Se nós obedecermos ao Espírito da verdade, se nós acreditarmos, e não basta acreditar também, né? Nós temos que agir, nós temos que colocar isso na nossa vida, em prática na nossa vida. Então nós já estamos no caminho da salvação. Ô glória, né? O Espírito, como eu disse, ele tem muitas funções
missões, atividades, e uma dessas é revelar. Eu quero repetir isso para ficar bem claro. É revelar a verdade. A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a entender e a viver a palavra de Deus. Terminando, viu, gente? Jesus disse aos seus discípulos, né? Nós ouvimos aqui, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Gente, Ele é o verdadeiro guia nosso. Ele vai à nossa frente, Ele mostra o caminho, Ele remove os obstáculos, Ele abre as portas. Ele abre as portas do nosso entendimento para fazer a gente acreditar naquilo que é verdadeiro e torna claras as coisas para nós, principalmente, né, na parte aqui das coisas de Deus. Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. De todos, eu queria falar para vocês de todos os presentes que Deus tem dado para nós, para a humanidade, né? A gente falou aqui no início, a nossa irmã Helena dizendo que tudo que a gente pede, Deus dá. Mas o maior presente que Deus nos dá é o Espírito Santo. Nós podemos receber tudo. Tudo. Nossa Senhora, nas aparições dela em Medjugorje, ela disse: vocês pedem, vocês rezam errado. Vocês pedem dinheiro, vida longa, saúde, sendo que o mais necessário a ser pedido é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Afirmação de Nossa Senhora. Então, sem o Espírito Santo, nossa vida é sem sentido. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada, né? Nada certo, né? Que a gente faz muita coisa errada. Então, se a gente quiser viver na verdade, peçamos o Espírito Santo. Nós já pedimos aqui, mas toda hora que você lembrar, pede o Espírito Santo. Você pode estar lá fazendo comida, você pode estar lavando roupa, você pode clamar o Espírito Santo sobre a sua vida. A Beata Helena Guerra disse que assim como a gente reza Ave Maria, a gente repete ali no terço 50 Ave Marias e 200 Ave Maria no Rosário, nós devemos clamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tem um terço assim, né? Então é Ele que é o motor e o motorista da nossa vida. É Ele que é o motor da verdade na nossa vida. Então que nós possamos, que nós queiramos, que nós desejemos mergulhar na misericórdia de Deus, que nós possamos também ser abrasados na unção do Espírito, para que a gente possa viver essa verdade, né? Nós queremos viver verdadeiramente no Espírito, então temos que pedir para Ele, que Ele nos conduza e nos deixar ser guiados totalmente. E eu queria terminar dizendo uma coisa: nós não podemos ser católicos mais ou menos. Às vezes nós aceitamos uma verdade que a igreja, né, fala, mas outra não aceita. Então nós não podemos ser católicos mais ou menos. Nós temos que nós não podemos deixar de lado algumas verdades e assimilar só algumas para nós. Isso é orgulho espiritual de alguém. Às vezes eu não creio em algumas coisas e eu dou minha opinião. Isso é orgulho espiritual, eu quero saber mais do que a igreja. Então, minha gente, vamos, porque a igreja é assistida e guiada pelo Espírito, né? Então, para vivermos na verdade do Espírito Santo, precisamos estar cheios dele. E eu convido vocês a ficarmos de pé mais uma vez. Nós vamos clamar mais uma vez. Nós vamos clamar que esse Espírito Santo venha com todo o poder para nos revelar essa verdade, para nos revelar cada dia mais Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo e nós deixarmos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Porque não adianta Ele revelar Jesus, Ele nos mostrar a verdade e nós vivermos na mentira, e nós não vivermos essa verdade na nossa vida. Não adianta a gente clamar o Espírito Santo e não deixar que Ele nos conduza e nos guie. Amém? Então, eleve seus braços para o alto, peça ao Senhor. Senhor, nós clamamos mais uma vez, como naquele dia de Pentecostes, nós clamamos que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo em toda a sua plenitude. Nós clamamos um derramamento, uma porção dobrada do Teu Espírito. Como aqueles discípulos ficaram cheios, repletos do
coração, por fazer morada nos nossos corações. Obrigada por nos conduzir à verdade. Obrigada por nos revelar Jesus Cristo, verdade plena. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Louvado sejas, glorificado seja, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Senhor.